Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre nomenclatura marcial, né? Bem, os nomes nas artes marciais geralmente são nomes aplicados a golpes, a técnicas, né? Nós temos nomes para identificar as coisas aí no mundo marcial, como em qualquer outra área científica ou qualquer outro ramo de estudo aí, tá certo? Mas nós temos uma história bem interessante com os nomes nas artes marciais, né? No passado, os praticantes de artes marciais orientais, principalmente karatê, kung fu e as artes do outro lado do mundo, os praticantes costumavam louvar, né, engrandecer, mistificar, né, os nomes dos golpes, né, porque não compreendiam. Né, nós não tínhamos no passado as facilidades que temos hoje para obter, né, traduções, como hoje nós temos o Google, a internet, conseguimos hoje praticamente traduzir qualquer coisa, né, para compreendermos os significados, tá certo? Mas no passado, as pessoas não tinham essa facilidade, portanto os nomes eram muito misteriosos, já que não eram traduzidos para os países onde as artes eram implementadas, praticadas, né? É interessante também notar que os norte-americanos sempre procuraram traduzir, né, os nomes das artes marciais para inglês, né, para que eles pudessem compreender e dominar melhor aí o conteúdo. Já que os norte-americanos eles têm, né, os Estados Unidos têm o costume de traduzir toda a cultura externa para a sua própria cultura, né, eles tentam importar a cultura, né, e convertê-la, né, para a sua cultura local. Nos outros países isso nunca aconteceu, né? As artes marciais eram praticadas e os nomes das técnicas eram mantidas com os nomes originais. E como as pessoas não conheciam, não compreendiam aqueles nomes, né, achavam que era alguma coisa que merecia algum tipo de valor e davam muito valor a esses nomes, né? Mas, na verdade, os nomes e técnicas, os golpes dos sistemas marciais, das artes marciais, na verdade, os nomes não têm importância. Os nomes são apenas maneiras, referências para documentação, né, e referências didáticas, tá certo? Tanto que no Stick Fight Do, os nomes são apenas códigos, né? O Stick Fight Do adota a matemática, né, como meio de nomenclatura. Então nós temos códigos alfanuméricos que representam os golpes do Stick Fight Do. Esses nomes nada significam. Né? Se você é um praticante de Stick Fight Do e gostaria então de saber quais são os significados desses códigos, nenhum significado, eles são apenas referências. São apenas maneiras de se identificar um golpe e documentá-lo. Apenas isso, tá? Não valorize, então, portanto, os nomes dos golpes no Stick Fight Do, porque eles não têm valor algum. O que realmente importa, o que realmente interessa são as técnicas e o treinamento das técnicas. É isso que dá sentido ao Stick Fight Do, tá certo? Então o Stick Fight Do, por ser uma arte mais moderna, né, não adota nomes, já que eles não têm, na verdade, muito valor. Né? Então as outras artes marciais, as artes marciais orientais, elas dão nomes, na verdade, que são bem lógicos, inclusive. Né? Tá? Então, por exemplo, quando você tem um chute por trás, você fala, vou dar um chute por trás, vou dar um chute pela frente. Né? Geralmente temos nomes em japonês, em coreano e tal, em chinês, né? E esses nomes nos parecem místicos, né? Nos parecem importantes, alguma coisa grandiosa, e nada são. Apenas se traduzirmos isso para a nossa linguagem, né? No nosso caso, estou no Brasil, eu sou brasileiro, no caso para a língua para português, nós teremos nomes aí muito lógicos, muito simples, né? Nada de tão especial. Tá certo? Esses nomes, os nomes das técnicas e dos golpes nas artes marciais não são especiais, não são importantes assim. Né? Então, mas eu acredito que hoje isso já está sendo desmistificado, principalmente aqui no Brasil, né, no país Brasil, nós temos aí muitos golpes que já foram traduzidos, importados para a nossa linguagem. Um bom exemplo é o mata-leão, que é, na verdade, um tipo de estrangulamento que se usa em várias artes marciais. Né? Temos vários tipos de golpes importados aí, então, que foram traduzidos, tá certo? Então o que eu queria falar aqui era sobre isso nesse audiobook. Eu gostaria de desmistificar, então, essa importância, esse mérito dos nomes das técnicas nas artes marciais. Tá? O que importa nos sistemas marciais e também no Stick Fight Do é o treinamento, né? É a prática das técnicas. Os nomes devem ser utilizados, sim, apenas para referência, didática e documentação. Tá? Então, por isso o Stick Fight Do utiliza códigos alfanuméricos. E são códigos curtos, né? Com 2 letras e 2 números, segue-se um padrão, justamente para facilitar a memorização, né, desses nomes pelos praticantes. Tá certo? O objetivo é simplificar e não dificultar. Né? Em algumas artes marciais japonesas, chinesas, coreanas e outras artes orientais, os nomes são complexos, né? Mesmo na linguagem, mesmo convertendo isso para uma outra linguagem, os nomes são extensos,
complexos, né? Isso tem, na verdade, um efeito antididático. Eu sou um crítico em relação a essa parte, né? Eu acredito que as nomenclaturas devem ser simples para facilitar o aprendizado, para favorecer aí um lado pedagógico, tá certo? É isso que eu tinha para falar hoje, então, sobre nomenclatura marcial, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.